Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de receptores elétricos, uma aula cheia de pré-requisitos. Bem, ser receptores é uma coisa que você tem que estudar depois dos geradores, combinado? E lógico que para estudar geradores, você estudou potência, intensidade de corrente, trabalho, energia, aquela comparaçãozinha com a segunda lei da termodinâmica, ou seja, é uma aula que está carregada de pré-requisitos aí para você se dar bem nela, beleza? Então, viu os pré-requisitos todos que eu já citei? Então vamos avançar. Bem, primeiro, um receptor. O receptor tem uma tal de uma força contra-eletromotriz. Ai, meu Deus do céu, que nome infeliz que essa grandeza tem, né? Eu já falei da força eletromotriz, que é dos geradores. Tá aqui, ó, essa letra E com cara de 3 invertido. A força contra-eletromotriz é esse L aí que a gente vai falar dele. Bem, não gosto do nome porque não é força. Como diz na lei de Newton, nem sempre tem a ver com movimento. E nem sempre tem a ver com movimento porque os receptores são coisas como baterias ou como liquidificadores. Ou seja, pode ser motriz, pode ter a ver com movimento sim, mas pode ver também com transformação de energia que nem sempre tem a ver diretamente com movimento. Então, o que baterias e liquidificadores têm em comum é que eles são receptores de energia e têm essa tal dessa força contra-eletromotriz. Beleza? Vida que segue, já passamos aí da fase de sentir raiva do nome da grandeza, que tem a ver basicamente com diferença de potencial. Agora está aqui representado esquematicamente essa criança, que é um receptor. Quero que vocês percebam que a intensidade de corrente ela entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo, que é o contrário do que acontece com o gerador. O gerador, como ele vai dar energia, ele dá energia aqui para essa corrente. Vamos lembrar que é uma corrente convencional, como se fossem prótons, né, como se fossem cargas positivas. Então ela não está aqui num caminho natural, ela está indo justamente para o polo positivo. Por quê? Ela está sendo forçada a ir para ir por uma outra coisa que é o gerador. Então o receptor vai receber essa energia aí e vai causar diferenças de potencial. A diferença de potencial entre o ponto A e C, ela é a diferença de potencial entre o ponto A e B, mais a diferença de ponto potencial B e C. Aí você fala que assim, mas Remo, o que eu aprendi até agora é que U é igual a E menos RI. Bem, essa daqui é a equação do gerador. O gerador, ele quer aumentar a diferença de potencial, mas há uma queda de potencial devido ao efeito Joule. Já no receptor, o que acontece é que você tem uma queda aqui de potencial e mais uma queda. Como são duas quedas, o que você tem que fazer para entender a queda total é somar elas. Por isso que o sinal vai ser de mais. Então, ó, o AC vai ser, nesse trecho, a força contra-eletromotriz, mais a outra perda de DDP, que é a intensidade de corrente vezes R. A gente põe um índice linha para não confundir na hora de fazer o circuito com o gerador, beleza? Logicamente, da mesma forma que eu fiz com o gerador, se você multiplicar por I, como é que vai ficar, né? Pela intensidade de corrente, vai ficar com essa carinha aqui. Eu só estou multiplicando todo mundo por I, que é a intensidade de corrente, ó. Então aqui vai ficar I ao quadrado. Como intensidade de corrente vezes a DDP, a potência, que é a potência total. Aqui é a potência útil e aqui é a potência ligado ao que é dissipado em calor por efeito Joule. Ou seja, a energia a gente sabe que ela não se perde, ela se transforma. A energia que sai do sistema aí por efeito Joule, ela é transformada em calor. Isso tudo pode ser revisto dessa forma aqui. Bem, sei que gerador é pré-requisito, a gente já viu essa curva com gerador. Esse valor aqui vai ser a força eletromotriz e aqui a perda
devido a corrente estar passando em uma resistência. Só que no caso do receptor, como eu já falei para vocês, essa diferença de potencial é somada. Ó, isso aqui tudo é essa queda de DDP mais essa queda de DDP. Enxergaram? Então, lembrando que uma corrente vai entrar pelo polo positivo e aqui é o potencial em função da posição que você quiser aqui no teu circuito, que é nada mais do que a parte interna de um receptor. Beleza, pessoal? Igualzinho o gerador, a explicação é a mesma. Agora esquece o que a gente viu do lado esquerdo, vamos dar uma olhada aqui para esse lado direito, que lembra muito a segunda lei da termodinâmica. Bem, o que a gente tem? Potência é igual a L' mais I ao quadrado R'. Tá? Então, força contra a eletromotriz vezes intensidade de corrente ao quadrado, resistência interna vezes a resistência interna. Então, essa potência daqui, ó, o que vai acontecer com ela? Parte vai ser o que você realmente quer fazer, ou fazer uma transformação de energia em energia química, em movimento, tá? Em energia cinética, no caso, e parte vai ser dissipado em efeito Joule. Não tem a carinha de segunda lei aí, da termodinâmica? Beleza? Bem, pessoal, sei que está muito teórico, vamos ver como é que isso funciona. Um motor recebe uma potência, então a potência total de 800 watts, sob a DDP de 100 volts. E a resistência interna vai dissipar uma potência de 400 watts. Então, I ao quadrado vezes R vai ser 400 watts. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bem, potência total vai ser a DDP vezes a intensidade de corrente. Só que a DDP está dizendo que é de 100 volts, então a tua intensidade de corrente vai corresponder a 8 amperes. Beleza, pessoal? Então, repara aqui. Intensidade de corrente morreu, né? Quanto é que vai ser a resistência interna? Para a resistência interna, o que eu vou ter? Ó? A potência total é de 800. 400 foi dissipado. Então, ó, 400 é intensidade de corrente ao quadrado vezes a sua resistência aqui. Então, a resistência interna, R', vai ser 400 dividido por 8 dividido por 8. Então, eu vou cortar aqui, ó. Isso aqui vai dar 50. Então, 50 por 8 dá 25 por 4. Deixar o valor indicado. Lógico que isso vai dar 6,25, mas vou deixar o valor indicado para outro momento. Então, em ohms. Essa é a resistência interna. E quanto é que vai ser a força contra a eletromotriz? A força contra a eletromotriz vai ser, ó, U é igual a E mais RI. Quanto é que é a minha DDP? Minha DDP é de 100 volts. A força contra a eletromotriz é o que eu quero saber. A resistência, ó, deixei o valor indicado, é de 25 dividido por 4, multiplicado pela intensidade de corrente, que é 8. Bem, isso aqui, 4 por 8 dá 2, então vai ter 50 volts aqui. Então, minha força contra a eletromotriz vai ser também de 50 volts. Tranquilaço, pessoal? Beleza? Podia ter organizado aqui mais bonitinho, mas eu acho que não está tão embolado a ponto que não dê para entender. Então, seja um pouco paciente com o velho também. Vida que segue. Bem, nós já tínhamos visto a curva de um gerador, que tem esse aspecto aqui. Aqui seria E, aqui seria a intensidade de curto-circuito, e a gente calcularia a resistência interna aí. Aqui, o que vai acontecer?
A potência útil vai ser o produto da intensidade de corrente por E. Então, ó, é I. É linha I, melhor dizendo. Isso aqui é a potência útil. Então, é essa área. E aqui vai ser o que vai se perder por efeito Joule. E como é que a gente vai achar esse gráfico? Simplesmente que a DDP vai ser... Eu ia escrever de novo, não é necessário, que já está escrito aqui, ó. Força quanto a eletromotriz, mais intensidade de corrente vezes a resistência. Então, repara aqui o que a gente pode falar desse ângulo. Aqui eu vou ter esse valor aqui, ó. Se aqui é E, aqui vai ser RI. E aqui, esse valor vai ser I. Então, a tangente do ângulo vai ser RI dividido por I. Ou seja, a tangente desse ângulo aí corresponde à resistência interna. Beleza, pessoal? Enxergamos bem? Tranquilo? Ok. Então, fiz aí a função de um receptor, ia falar resistor, né? Me perdoe. De um receptor em ampere, intensidade de corrente, em volts a DDP, e eu pergunto primeiro qual é a força contra a eletromotriz. Isso vem de leitura direta, ó. Cadê? Aqui, ó. É leitura direta do gráfico. Então, esse valor aqui vai corresponder... Deixa eu apagar as interrogações para ir encaixando as respostas. Então, vamos lá. Esse valor aqui corresponde a 300 volts. Então, a partir de U é igual a E' mais RI, daria para sair pela tangente do ângulo que nem eu falei lá, né? Mas vou fazer pela aplicação da fórmula. Então, eu vou ter 500 volts quando a intensidade de corrente for de 10 ohms. Então, 10 R'. E eu já vi a força contra a eletromotriz de 300. Então, 200, passando 300 para a esquerda, né? Vai ficar igual a 10 R', então R' é de 20 ohms. Então, tá aqui. Deixa eu desenhar esse ohm bonitinho aí, essa minha ferradura. Bem, qual vai ser a energia consumida, tá? Então, consumida total. Então, ó, é a potência toda. Então, potência, vamos calcular a potência primeiro, ó. Potência vai ser 300. Eu poderia aplicar aqui da fórmula, eu vou fazer dos dois jeitos. Vezes a intensidade de corrente, 10, mais 10 ao quadrado, vezes a resistência de 20 ohms. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? 1, 2, 3, 3.000, mais 2.000, então eu tenho 5.000 watts. Tranquilaço? O que eu ia dizer era o seguinte, ó, potência sai direto aqui, ó, o I. Então, 500 vezes os 10 ohms dá o mesmo valor de 5.000 watts. E qual vai ser a energia? A energia, o trabalho, né, vai ser a potência multiplicado pelo tempo. Ele está querendo em kWh. Então, a energia vai ser a potência 5.000 watts, então 5 kW em 5 horas. Então, a energia envolvida vai ser 25 kWh. O que serve, sabemos muito bem, para poder calcular, por exemplo, como é que fica o valor da tua conta de energia, né? Então, quando você olhar lá, vai ver que o que gasta energia mesmo são os equipamentos térmicos e os equipamentos mecânicos, ou seja, os receptores, né? Então, tanto o teu liquidificador quanto a sua máquina de lavar, ela tem um gasto sério, mas aqueles que aumentam a temperatura, né? No caso, efeito Joule, né? Aqui, ó, esse efeitinho aqui gasta energia pra caramba. Então, você tem que ter um certo cuidado aí no uso do chuveiro e por aí vai. Isso dito, fica como sempre aquele abraço.